A gente precisa falar de como a Disney, aquela empresa arrombada, tá arruinando o. Alô? Kevin? Feige? Oi, querido, tudo bem? Como é que você tá? Ah, tá bom. O cheque caiu? Hoje? Quanto que foi? Ah, tranquilo. Tá bom então. Ah, você pede pro Chris Hemsworth passar aqui em casa? Tá bom, obrigado. Um beijo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e hoje estamos aqui reunidos para ir contra todos os meus princípios. Porque hoje eu vou falar de um filme de super-heróis da Marvel distribuído pela Disney. Mas calma, pelo menos o papai Sam Raimi tá na direção. Sim, eu vou comentar um pouquinho sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o filme que acabou de chegar em cartaz nos cinemas. E vocês sabem, né? Desde o anúncio, tá todo mundo do elenco, da produção, dizendo que era um grande filme de terror, que ia ter elementos de terror, e hoje eu tô aqui para responder. Afinal, é um filme de terror mesmo ou a gente foi enganado de novo pela máfia do Zé Boné? E só para avisar já de antemão, esse vídeo vai ter spoilers. Eu não tenho como comentar sobre esse filme sem entrar em alguns detalhes da trama, dos elementos de horror e até mesmo de algumas participações especiais. Então, se você não quer ver nada sobre esse filme, sai daqui, vai lá assistir ele e depois você volta para terminar o vídeo, tá bom? Mas antes da gente celebrar um Dia das Mães atrasado com a Wanda, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Every night, I dream the same dream. Antes de falar sobre o filme em si, eu preciso fazer um pequeno parêntese e falar sobre mim mesmo. É isso, chegou o momento egocêntrico do Fita Maldita. Porque diferente do que eu deixo transparecer aí no Twitter, na internet, de forma geral, eu não necessariamente odeio filmes de super-heróis. Na verdade, eles até foram um pouco importantes na minha formação, porque como eu já disse anteriormente aqui, eu cresci sendo nerdzinho. Sim, por incrível que pareça. Eu lia muito quadrinho, eu gostava muito das histórias da Marvel, gostava de algumas coisas mais alternativas da DC, e esses filmes de boneco sempre estiveram lá. Só que de uns anos pra cá, a Marvel nos cinemas se tornou um grande império midiático comandado pelo Kevin Feige, o seu Zé Boné, né? E acontece que foi a partir daí que as coisas começaram a ficar cabulosas. Se na DC, depois de uma enxurrada de filme ruim dirigido pelo Zack Snyder, eles conseguiram criar uma veia própria, com filmes que são meio soltos entre si, mas que têm cada um uma identidade autoral muito aflorada, na Marvel a coisa é um pouco mais diferente. Aqui, todos os filmes são meio iguais, você não tem muita variação na direção e dá pra perceber nitidamente que esses são filmes de produtores e não de autores. O que eu quero dizer com isso é que esses filmes seguem à risca aquela estrutura clássica da história em três atos, da jornada do herói, só que eles também acabam inserindo alguns elementos que são próprios para deixar todos os filmes muito padronizados. E aí a gente pode citar as piadinhas fora de hora, a fotografia feia e acinzentada, e é claro, os vários teasers deixados para o futuro, principalmente as malditas cenas pós-crédito. E por mais que eu já tenha me cansado um pouco dessa fórmula, venhamos e convenhamos, já tá batido, tem alguns filmes que eu realmente gosto e eu realmente admiro. Por exemplo, no ano passado eu adorei mesmo Eternos. Não é meme, eu realmente gostei daquele filme. Eu gosto muito dos filmes dos Vingadores e no caso das séries do Disney Plus, eu fiquei completamente apaixonado por WandaVision. Por mais que a gente desconsidere aquele episódio final que não é lá muito bom. Mas eu acho que uma das franquias que eu sempre curti aqui foi a do Doutor Estranho. Ele teve o primeiro filme dele lançado em 2016 e dirigido pelo Scott Derrickson, que é o mesmo diretor de O Exorcismo de Emily Rose. E esse filme em especial é uma história de origem bem básica que não inova em muita coisa. Contudo, eu acho muito criativo o uso dos efeitos visuais,
da computação gráfica e também daquelas brigas de poderzinho. Eu realmente acho um filme muito bonito visualmente. Aí, 6 anos depois desse primeiro filme, o Doutor Estranho já apareceu nos filmes dos Vingadores, em Thor e até mesmo no filme mais recente do Homem-Aranha, que é bem ruinzinho, diga-se de passagem. Só que esse filme, inclusive, ia ser dirigido pelo Scott Derrickson. O Multiverso da Loucura ia ser um filme dele. Só que ele acabou abandonando o projeto por algumas diferenças criativas com a Marvel. E aí foi onde eu comecei a me preocupar. Antes dele abandonar o projeto, o Scott Derrickson disse que gostaria de apostar em alguns elementos mais voltados para o horror nessa sequência. E foi quando eu comecei a ficar com medo, porque para mim ia ser mais uma vez a Marvel tirando qualquer mérito autoral dos criadores, dos diretores, para fazer um filme pasteurizado, higienizado e que fosse seguir à risca a fórmula deles. Só que aí eles contrataram o Sam Raimi na direção. Esse mesmo, o Sam Raimi lá de toda a trilogia de Evil Dead e também da trilogia do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Esse é o primeiro filme do Sam Raimi em quase uma década, porque o último filme que ele tinha lançado era Oz, Mágico e Poderoso, que é uma espécie de prequel de O Mágico de Oz, lançado pela Disney, e é um filme bem horroroso. Eu detesto ele, eu não gosto dos efeitos especiais, eu acho um filme muito bagunçado. Coitada da Mila Kunis, que tá ali pintada de verde. Contudo, eu fiquei curioso porque parecia que o Sam Raimi ia se manter fiel a esses elementos de horror no filme. E assim, já para adiantar o assunto desse vídeo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não só tem elementos de horror, ele é um filme de horror completo. E vai doer pra caralho defender a Disney e a Marvel aqui, mas algumas coisas precisam ser ditas. A trama meio que funciona como uma quest alucinada do início ao fim. No começo, a gente conhece a América Chaves, que é uma menina latina vinda de outra dimensão que tem o poder de atravessar as realidades. Ela pode viajar por esse multiverso. E ela tá fugindo de alguns monstros que querem muito roubar os poderes dela. Só que aí que tá o problema. Ela não consegue controlar muito bem esses dons. Ela, na verdade, só manifesta eles quando ela tá em situações de grande risco emocional ou quando ela tá muito desesperada, muito alucinada. E no começo, quem tá protegendo ela é um Doutor Estranho de outra realidade, o Doutor Estranho Defensor, como tá aí no material promocional do filme. Ele precisa defender ela desses demônios que querem roubar os poderes dela, porque se eles conseguirem fazer isso, isso representa uma grande ameaça para o multiverso e para a estrutura dos outros universos. Eventualmente, esse primeiro Doutor Estranho que a gente conhece nesse filme, o de outra realidade, ele acaba sendo morto. Só que isso ativa os dons dela e ela vai parar na realidade principal do MCU, aquela que a gente já acompanhou nos outros filmes. E ali ela é encontrada pelo Doutor Estranho dessa realidade, que ajuda a defender ela de um monstro que tem um olho gigante no meio do corpo e vários tentáculos. E quando esse monstro finalmente é derrotado, ele consegue reunir todos os magos para tentar defender essa menina e tentar entender o que está acontecendo com ela e por que ela se tornou alvo dessas criaturas. Nisso, ele acaba indo procurar a Feiticeira Escarlate, Dona Wanda Maximoff, que depois dos eventos de WandaVision resolveu se isolar e disse estar vivendo uma vida sem magia. Só que isso é mentira. Na verdade, ela foi corrompida por um livro de magia obscura e é ela que está mandando esses demônios atrás da América, justamente para poder roubar os poderes dela. E o motivo disso é um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar aqui. Lá em WandaVision, ela criou uma família com a própria magia. Era uma família que era artificial. Então ela conseguiu ressuscitar aquela torradeira que era o Visão e também criou 2 filhos. Só que no final da série ela precisa abrir mão disso e eliminar eles para que a realidade se restaure. Desde então, ela está sendo corrompida por esse livro e ela quer encontrar uma forma de atravessar o multiverso para ir morar em outra realidade e reencontrar esses filhos. E poder viver lá sossegada com eles, tranquilamente, tendo a vida de dona de casa normal. E aí então começa uma grande corrida maluca por várias partes do multiverso, enquanto a América e o Strange precisam fugir pelas realidades. Tudo isso enquanto a Wanda tá atrás deles, caçando eles como uma verdadeira força da natureza. Um mal imparável que quer matar eles a qualquer custo.
E essa é a trama básica do filme. E, gente, é o seguinte, eu não vou ficar falando aqui de conexão com a MCU, de quantos filmes você precisa ver pra entender isso aqui, de quais são os easter eggs e coisas do tipo, porque afinal de contas, esse não é o papel desse canal. Se você quiser, procura aí no YouTube que em um momento você vai encontrar. É só você jogar aí na barra de pesquisa, literalmente, qualquer palavra e depois nerd, e eu tenho certeza que você acha um canal. Mas agora, para você não se perder totalmente, eu recomendaria que você assistisse pelo menos WandaVision. Eu acho que é a obra que mais é necessária para entender esse filme. E aí, se você quiser ver os dois últimos Vingadores e o primeiro filme do Doutor Estranho, tá ali de bônus, mas não é necessariamente preciso. I sacrificed everything. And it meant nothing. Eu vou começar já dizendo o seguinte: eu realmente gostei muito de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu acho que, passado esse hype inicial de sair da sala de cinema e estar empolgado com o Sam Raimi na direção, eu acho seguro dizer que esse talvez seja meu filme favorito de todo o MCU. Principalmente porque ele é o primeiro que de fato se parece um filme de verdade. Não, não vou ser injusto, beleza, existem outros filmes que também são filmes de verdade, tipo a franquia dos Guardiões da Galáxia, o Thor Ragnarok, mas são esses aí, o resto eu me recuso. O Sam Raimi tá completamente fora da caixinha aqui. Ele consegue pegar toda essa trama e revirar ela para transformar de fato em um grande filme de horror. E beleza que é um filme de horror dentro dos moldes do MCU, dentro dos moldes da Disney. O que significa que a gente não tem sangue, a gente não tem muito gore explícito, mas ainda assim, mesmo dentro dessas limitações, o diretor consegue fazer algumas cenas bem bizonhas e bem nojentas. Já no começo, você vê uma variante do Doutor Estranho, aquela que estava ali ajudando a defender a América, sendo morta por um demônio, e depois você ainda tem vislumbres do cadáver desse personagem que já está bem apodrecido, já está em um grande estado de putrefação. E beleza, que é uma maquiagem mais borrachuda, com menos detalhes, é algo que o Sam Raimi gosta de usar muito e que ele usou muito no Evil Dead, por exemplo, mas ainda assim é bem transgressor para os moldes dessa franquia. E grande parte do horror desse filme está solidificado em uma única personagem, que é justamente a Wanda, a Feiticeira Escarlate. Só que aqui a gente é forçado a ter uma certa empatia com ela, porque a gente entende que isso não é só um plano saído da cabeça dela. Ela também está corrompida pelo Darkhold, que é aquele livro de magia obscura que ela rouba da Agatha Harkness lá no final de WandaVision, vocês já devem saber. Esse livro foi criado por um demônio chamado Kiton, que existe nos quadrinhos e que é meio que inspirado por aquelas divindades antigas criadas pelo H.P. Lovecraft. É uma coisa bem horror cósmico mesmo. E aqui ele inclusive é mencionado, só que a gente não tem nenhum vislumbre dessa figura. A Wanda nesse filme está totalmente imersa em uma nova persona, que é a Feiticeira Escarlate. E diferente dos quadrinhos, onde esse é o manto que ela usa para ser uma heroína, aqui a Feiticeira Escarlate é uma força de destruição da natureza. É um ser que ou vai controlar ou vai destruir todo o multiverso. E é muito interessante porque a Elizabeth Olsen tá super canastrona nesse filme. Mas ao mesmo tempo, ela tá se divertindo horrores interpretando essa bruxa queca da Marvel. Ao mesmo tempo, é uma exploração muito sutil da personagem, porque toda a motivação dela é justamente reencontrar sua família e poder viver ao lado dela, ainda mais sabendo que isso foi tirado dela nessa realidade. Então você tem um arco muito bem definido aqui, que inclusive culmina em uma certa redenção. E é aquilo, pode não justificar todas as ações dela, mas eu tô aqui passando o meu pano como se não houvesse amanhã. Mas esse não é o único ponto do filme que trabalha bem o horror. Para começar, o Sam Raimi consegue botar várias gags visuais que misturam muito bem o terror e uma certa comédia, e você também tem toda essa ideia do Stephen Strange encontrando várias versões dele do multiverso que são muito diferentes entre si, e isso carrega um leve teorzinho de horror cósmico, esse grande medo do desconhecido e da pequenez humana diante do universo. Ou nesse caso, do multiverso. Eu gosto bastante do terceiro ato do filme porque eu acho que é onde o Sam Raimi tem a liberdade para pirar ainda mais e trazer alguns elementos muito bizarros. Então a gente tem um grande castelo no topo de uma montanha criado por demônios, a gente tem monstros gigantes, a gente tem
uma versão zumbificada do Doutor Estranho agindo ali, e a gente tem até umas criaturas meio alma penada, meio demônios, que lembram muito alguns dos seres que a gente já viu na franquia Evil Dead. Oh, Strange, what have you done? I never meant for this to happen. Pra mim, o mais foda desse filme é como ele consegue se encaixar tão bem na filmografia do Sam Raimi. Mais do que um filme do MCU, é um filme do diretor. E aqui ele consegue usar muito das características que tornaram ele famoso ao longo dos anos. Então você vê ele usando muito traveling, você vê ele usando muitos ângulos de câmera bem ousados e outros movimentos e até mesmo a edição que são muito próprios dele e de outros filmes que ele fez antes. Além disso, ele trabalha os efeitos visuais dentro das limitações de uma forma curiosa. Ele entende bem a plasticidade do MCU e como nada parece verdadeiro, nada parece tangível. Então ele consegue apropriar isso para a estética do filme através de algumas cenas que têm efeitos não muito bem renderizados e coisas do tipo, e funciona. Funciona aqui porque você vê que ele tá com a capacidade de transformar aquilo em algo dele. E se você é fã do trabalho do cara, você vai acabar reconhecendo muitas referências à própria filmografia dele. É óbvio, acho que a gente não pode fugir muito aqui de Evil Dead, porque afinal de contas é o trabalho mais icônico do Sam Raimi no horror, e também porque, pelo amor de Deus, o filme é sobre a Wanda ficando toda corongada depois que ela abre um livro maldito que não era para ela abrir. Lembra alguma coisa para vocês? Mas eu ainda acho que existem algumas referências mais próximas. Pra mim, ele foi lá, pegou a trilogia original do Homem-Aranha, deu uma pitadinha de Oz, o Mágico e Poderoso, e aí depois ele colocou por cima um pouco de Arraste-me pro Inferno e depois lambuzou tudo com Army of Darkness. E aí ele serviu tudo isso bem geladinho. Eu digo isso porque o elemento de ação e super-herói da trilogia do Homem-Aranha tá aqui, assim como esse uso dos efeitos que é um pouco plástico, mas que existe um certo propósito narrativo, assim como o Oz. Só que o que eu acho mais interessante é justamente a forma como ele consegue mesclar o horror e o humor, como ele fez lá em Arraste-me pro Inferno e em Army of Darkness. Pra mim, ele entra num limiar, porque afinal de contas, ele ia precisar usar comédia de qualquer forma, e ele consegue inserir alguns elementos mais assustadores no meio dessas piadas. E isso acaba entrando em um terreno quase que camp. E é até engraçado, porque eu acho que vocês devem se lembrar daquela entrevista que o Martin Scorsese deu há alguns anos, que deixou toda a nerdaiada puta, onde ele falava que os filmes da Marvel se assemelhavam mais a parques de diversão do que filmes em si. E é curioso porque eu acho que esse é o primeiro filme da franquia que não só aceita isso, como também abraça e reapropria para si. É um filme que não tá tentando se provar grandioso, épico, importante, e por mais que ele tenha um cliffhanger bem filho da puta no final, ainda é um filme muito contido dentro de si, que se aproveita dessas firulas visuais para criar uma sensação parecida com uma montanha-russa num parque de diversões. E é tão honesto que eu acho que quando ele para desenvolver os personagens, funciona. O Strange tem um arco muito bom nesse filme e que eu acho que distancia ele muito dos outros personagens do MCU que não são bem trabalhados, principalmente em termos de personalidade. E a Wanda, por mais que ela esteja lá loucona, cheiradaça, também tem um certo arco que é bem profundo quando a gente pensa na trajetória dessa personagem nos filmes anteriores. E sem contar uma coisa, o roteiro desse filme não é bom. Ele foi escrito pelo Michael Waldron, que é o mesmo roteirista daquela série bem fraquinha do Loki, e ele tá muito mais preocupado em criar vários teasers, várias pistas para o futuro, do que realmente entregar uma obra fechada em si. Só que a direção do Sam Raimi salva isso. Se você tivesse um diretor bem meia-boca, como é o caso do John Watts, o diretor dessa trilogia nova do Homem-Aranha, o que você provavelmente teria aqui é muito uso de efeito visual, pouco desenvolvimento de personagem e também ia ser um filme genérico. Ele não ia se destacar dentro de nada do que é feito no MCU. Mas o Sam Raimi consegue aproveitar até mesmo as coisas mais simples do roteiro para conseguir criar tensão, para conseguir criar momentos de horror e para fazer algumas técnicas que a gente até então não tinha visto nesse universo. Então, por exemplo, o uso que ele faz de montagem paralela é maravilhoso.
O uso que ele faz de intercalar várias cenas ao mesmo tempo, enquanto ele tá botando uma cena expositiva ali pra rodar, mas você tá presenteado com aquela firula visual, aquilo é muito bom também. E fosse na mão de qualquer diretor medíocre, não seria. Provavelmente ia ser só uma cena expositiva de alguém falando pra alguém. E as montagens paralelas iam ser cagadas, porque afinal de contas, com a MCU a gente já se acostumou com a mediocridade. Porém, se eu for falar de uma felicidade que esse filme me deu, definitivamente foi de como ele deixa o nerd completamente devastado. Desde antes do filme sair, com aqueles rumores, vazamento, teoria de insider, coisa vazada no Reddit, já existia uma aposta de que esse filme introduziria os Illuminati. Mas calma, não é aquela sociedade secreta lá da Lady Gaga, da Beyoncé, do Darizudo e coisa do tipo. Na verdade, os Illuminati são um grupo dos quadrinhos que é composto pelos heróis mais geniais do planeta Terra. Eles se reúnem ali para discutir o que eles vão fazer no futuro. E nos quadrinhos é um grande de um clube do Bolinha, porque só tem macho, mas aqui eles ainda dão uma diversificada. Enfim, eles estão no filme, como eu disse, e eles estão guardando o Strange América, eles estão prendendo eles. Só que aí Mamacita Wanda chega lá na base deles e fala: não, vocês vão me entregar sim, porque se vocês não me entregarem, eu vou matar todo mundo aqui. E é exatamente isso que ela faz. Ela começa uma verdadeira chacina, e aí a gente tem cena de cabeça sendo explodida, gente partida ao meio, gente esmagada por estátua, gente sendo pulverizada. Sim, tudo isso em um filme da Marvel. Eu não tô zoando. E é claro, não tem sangue, não tem gore, você não vê víscera sendo arrancada, mas honestamente nem precisa. Porque a gente já tá tão acostumado nesse universo com uma ação que é muito higienizada que quando você vê a primeira cabeça explodindo, você realmente deixa seu queixo cair. É muito chocante. E é até meio curioso, porque na internet as pessoas só faltam se explodir dizendo: ai, mas os Illuminati não servem pra nada nesse filme. Trouxeram vários atores, mas eles não fazem nada. Eles só estão ali pra morrer. Eu queria ter visto mais deles. E, gente, esse não é o ponto. Eles não estão ali para cumprir um grande papel ou para servir como teaser para o que vai vir no futuro. Eles estão única e exclusivamente para servir de contagem de corpo para Wanda. E eu acho isso lindo. Pra mim é isso, a Wanda nesse filme tá um verdadeiro monstro. Eu vi muita gente comparando ela com assassinos de slasher como o Jason ou Michael Myers. Só que pra mim ela tá muito mais um xenomorfo. Principalmente a rainha xenomorfo do Alien 2, cujo grande plot é ser mãe. Eu tenho problemas com o filme? Sim, e não são poucos. Para começar, eu acho que todas as minorias são usadas aqui apenas como recurso narrativo, e a única personagem que tem desenvolvimento de fato, além do Strange, é a Wanda, por mais que seja problemático, eu já vou entrar nisso. Mas, por exemplo, a América Chaves. Eu gosto muito da personagem, eu acho a Xochitl Gomes no papel dela muito boa, ela tá interpretando bem, só que ao mesmo tempo, ela é um grande de um MacGuffin, ela não serve pra mais nada além disso. E a trama da Wanda, como eu disse, ela tem alguns problemas, sim, porque afinal de contas você tá vendo essa mulher ficando completamente louca e desvairada, única e exclusivamente porque ela quer os filhos dela. Entra muito naquela questão da maternidade monstruosa, que tá muito atrelado aos filmes de horror. E pra mim não é muito diferente de, por exemplo, a cena horrorosa da Viúva Negra dizendo que é um monstro porque não pode ter filhos lá em Vingadores Era de Ultron. Mas existe uma diferença nisso aí, é claro, que é esse filme aqui é bom e Era de Ultron é uma completa porcaria. É isso, eu sei de todos esses problemas, mas eu consigo relevar todos eles porque, pra mim, é a primeira vez que a gente vê essa grande fábrica de enlatado, que é a Marvel Studios, oferecendo um produto original. Pode ter problemas, pode não ser perfeito, pode nem ser inovador, mas pra mim já dá de 10-0 em filmes como Vingadores Ultimato ou aquela bomba que é o Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, que são ambos filmes que estão muito mais preocupados em oferecer fanservice, ao mesmo tempo em que eles, como filmes,
não oferecem muita coisa. A estética do Raimi tá muito afiada aqui e é muito lindo ver ele ter a possibilidade de fazer o que ele quiser, o que der na telha dele, com um orçamento de 200 milhões de dólares. Tem uma cena que eu acho lindíssima no filme, onde você vê dois personagens se enfrentando, jogando notas musicais um no outro. E ao mesmo tempo que eles jogam, você escuta a música que eles estão jogando ali. E pra mim isso é perfeito, é maravilhoso, é muito a cara do Raimi. Eu gosto muito de como ele consegue transcrever a mídia dos quadrinhos para o cinema de uma forma que não perca a identidade dos quadrinhos, mas que seja puramente audiovisual. É diferente desses diretores que todo mundo baba o ovo porque vai lá e recria uma cena perfeitamente igual aos quadrinhos. É, Zack Snyder, eu tô falando de você mesmo. You break the rules. Look out! You become a hero. I do it, I become the enemy. It doesn't seem fair. Enfim, gente, eu só realmente saí muito encantado da sessão de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu passei um tempo pensando nesse filme e eu acho que é isso. Ele é o meu favorito do MCU, eu gosto muito dele e eu gosto de como ele é diferente, de como ele consegue subverter um pouco dessa fórmula Marvel para entregar algo que seja original e que pela primeira vez tenha a assinatura de um diretor. Beleza, a gente já teve o James Gunn, a gente já teve o Taika Waititi, a gente já teve outros diretores que conseguiram se destacar no passado, mas eu acho que é a primeira vez que o Sam Raimi consegue fugir. Porque, querendo ou não, tanto o Gunn, quanto o Taika, quanto outros que estão aí, eles já estão ali no meio da comédia. E o Sam Raimi é o primeiro que realmente vira e fala: não, isso aqui é um filme de terror. É realmente um filme muito bonito visualmente, que tem muita cor, tem muita vivacidade, ele consegue criar textura para os cenários e até mesmo dentro das limitações, ele funciona e por isso ele realmente me conquistou demais. Além disso, eu vou ser sincero que, dentro desse universo aí de super-herói, essas coisas, eu realmente gosto das bruxas, eu gosto dos feiticeiros, eu gosto das magias, dos poderzinhos voando. Não quero ficar vendo gente em armadura, gente ficando verde. Isso pra mim já deu, já tá chato. Se você já assistiu, deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou tanto quanto eu, se você tem suas críticas ao filme, eu tô sempre disposto a ouvir o que vocês têm pra dizer. E se você ainda não assistiu, eu recomendo que você vá. Eu acho um filme muito bonito, um filme glorioso visualmente, e eu também acho muito bacana que depois de um hiato tão longo, o Sam Raimi conseguiu voltar com um filme de ampla visibilidade e que é tão bombástico. Dito isso, já vou deixando claro que a minha aclamação a esse filme acaba amanhã, porque quando chegar The Northman nos cinemas e não tiver em nenhuma sessão porque o Doutor Estranho tá em tudo, eu vou começar a odiar. Tô deixando isso bem claro desde já. Se você ficou até aqui, primeiramente, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, e também não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever caso você ainda não seja inscrito, e também de compartilhar esse vídeo e esse canal com seus amigos para que a gente possa expandir cada vez mais a nossa comunidade. E como já é de costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Então, gente, mas é isso, e agora a gente vai entrar numa era detox, a gente vai passar um ano sem falar de Disney, de Marvel, de filme de super-herói, porque pra mim já deu... Eita, pera aí rapidinho. Oi, Kevin, tudo bom? De novo? Ah, você mandou outro cheque? Ah, obrigado, querido, mas é pra falar o que dessa vez? Ah, não, eu falei mal desse negócio no Twitter. Você tem certeza? Não tem outra pessoa que pode falar isso, não? Tem que ser eu mesmo? Tá bom, então. Tchau. Beijo. Então, gente, tem uma série incrível que vocês precisam assistir chamada Cavaleiro da Lua.